Podemos seguir com esse assunto? Vamos falar então sobre um vídeo que o deputado Zé Trovão, que é do PL e é bastante ligado também a Jair Bolsonaro, acaba chamando nesse vídeo o ex-presidente Jair Bolsonaro de covarde e isso acabou criando uma tensão dentro do bolsonarismo. Essa controvérsia começou depois da participação de Zé Trovão no Quintou Podcast, isso na sexta-feira passada, na semana passada. Ao falar sobre o período pós-eleitoral de 2022, o deputado disse que Jair Bolsonaro deveria ter reconhecido a derrota e classificou como covarde o silêncio do ex-presidente naquele momento, o que acabou gerando forte repercussão nas redes sociais. Então, antes da gente falar da treta, vamos assistir o vídeo corte do Zé Trovão. O silêncio do Bolsonaro no momento em que ele perdeu a eleição de 22 não foi prejudicial? Covarde. Covarde, não podia ter feito aquilo porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vai pra casa. Dizendo assim, ó, pessoal, nós Porque, estamos deixando cara, o país na pandemia. Exatamente. Numa crescente absurda. Exatamente. Não foi certo. O presidente Bolsonaro errou. Aquilo ali, pra mim, não foi certo. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ali, porque aquilo gerou o que nós não queríamos que gerasse. Prisão de pessoas inocentes. Hoje eu tenho que gastar o meu tempo político para brigar, de alguma maneira, para tentar tirar essas pessoas da cadeia. Aquilo não foi certo. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. Bom, Eduardo Bolsonaro criticou o deputado Zé Trovão e a postura do PL por não punir o deputado. Eduardo afirmou que o caso demonstra a mediocridade da direita, além de dizer que o partido deixa todo mundo falar à vontade o que quiser. A gente vai assistir também o que disse Eduardo Bolsonaro. Que a gente não concorda com essas posições do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, você pode tomar. E é por isso, por exemplo, que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas das vezes o eleitor acredita e vota nesses merda tipo Joyce e Frota. Porque demora anos para entender que tinha um problema grave lá, a gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando, não, tinha que ter feito diferente. Eu falei, caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa para falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje... Bom, rebatendo o vídeo, Eduardo Bolsonaro relembrou o período em que Zé Trovão ficou foragido no México. Período em que, inclusive, de acordo com o Eduardo, o Zé Trovão só conseguiu ser solto por conta aí de ser aliado a Jair Bolsonaro. Essa decisão que deixou o Zé Trovão preso no México, né? Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, quem também se manifestou sobre o assunto foi o jornalista e aliado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. A gente vai ver também esse trecho. Mas eu acho que o Zé Trovão sabe que uma das promessas que o Alexandre fez ao próprio ao Jair Bolsonaro teve a ver com a liberação da prisão do próprio Zé Trovão. Então, eu acho sacanagem. E foi solto, tá? Naquele momento, o Bolsonaro ainda achava que tinha dado um golpe de mestre e que o Alexandre cumpriria tudo que tinha combinado, que ia encerrar os inquéritos, etc, etc. Então, assim, eu acho que se tem uma pessoa que não pode chamar o Bolsonaro de covarde ou qualquer coisa do tipo, é o Zé Trovão. Ele só tá solto por causa do Bolsonaro. A gente tem que ter gratidão às pessoas, né? E eu não sei se isso é público, eu acho que isso nunca foi público, tá? Acho que ninguém nunca contou essa história. Acho que poucas pessoas sabem o que aconteceu, poucas pessoas sabem efetivamente o que aconteceu. Eu tô contando pra vocês, não tem... Vamos lá, deixa eu colocar os dois na tela para a gente discutir um pouquinho esse tema. A direita já está com briga suficiente, né? O bolsonarismo agora toda semana é uma treta diferente. Felipe, isso é uma estratégia, porque
quem não é visto não é lembrado, ou isso de fato vai prejudicar as eleições da direita? Não tem só eleição presidencial, não, gente. Tem Senado, tem Câmara, tem muita gente para ser eleita aí. É Carlos Bolsonaro, é Jair Renan, é Flávio, é muita gente para ser eleita. Isso aí é para aparecer ou acaba prejudicando as eleições? Eu, de fato, não consigo entender o que passa na lógica dos bolsonaristas. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Sinceramente, eu não sei o que acontece. Né? A declaração de Zé Trovão, na minha opinião, foi uma declaração verdadeira. Né? Com certeza. O fato do Bolsonaro ter pedido as eleições, ter ficado calado, né? Não ter dado nenhum tipo de manifestação, foi uma atitude covarde, sim. Né? Ou, no mínimo, reprovável por qualquer pessoa. Tudo bem, não é covarde, mas vamos usar de eufemismo. Né? No mínimo, reprovável. Né? Qualquer democrata, quando pede uma eleição, liga para o outro, né? Faz a declaração, perdemos, gente, e boa, e bola para frente. Mas não, ele resolveu ficar calado, e aí a história conta o que aconteceu depois. Mas o que eu não consigo entender é como que eles gostam de brigar entre si. Né? O Lula, nessas eleições, nele, mano, tá jogando parado. Tá jogando parado. Ele nem precisa se preocupar com estratégia de campanha, porque os adversários dele, né? Aliás, o principal adversário dele, acaba se estragando sozinho, acaba criando confusão sozinho. Veja só, um blogzinho, né, um podcast que o Zé Trovão participou, fez um comentário normal, natural, né, que eu acho que qualquer pessoa deve achar a mesma coisa da postura do Bolsonaro em relação a ter ficado calado quando perdeu as eleições, e aí gera uma confusão danada. Eduardo Bolsonaro chama ele de traidor, Eduardo Bolsonaro fala que os eleitores têm que ir para a rua, tem que nas eleições votar contra ele, aí vem Paulo Figueiredo gastar verbo e saliva para falar de um assunto que nós vivemos, um assunto normal, natural. Ou seja, Neila, a direita realmente está batendo cabeça. Né? E aí o Lula, com isso, acaba se fortalecendo e tá jogando sozinho, tá jogando parado. Sozinho não, parado. Essa você entende Na minha... Pode continuar, por favor. Não, na minha leitura, o que a gente está vendo é uma disputa de poder dentro da direita. Na prática, é menos importante para esse grupo político uma coesão que crie competitividade para, eventualmente, disputar contra o Lula com chance de vitória, do que decidir quem vai ser o herdeiro do Bolsonaro. Então, na prática, a gente vê Eduardo e Paulo Figueiredo boicotando a estratégia de Flávio. Flávio construiu uma estratégia onde ele ia tentar se vender como alguém moderado. Para que isso fosse possível, tendo o conteúdo político que o bolsonarismo tem, que é um conteúdo extremamente radical, Flávio Bolsonaro precisava ter uma versão, um rótulo, uma versão paz e amor, onde não houvesse brigas dentro da direita e ele tentasse convencer o cidadão, sobretudo o cidadão de centro, que está sem opção nessa eleição, de que merecia a confiança, de que seria um Bolsonaro vacinado, né? Um Bolsonaro que toma vacina. Tudo isso era a estratégia do Flávio. Só que se isso acontecesse, o que seria do futuro de Eduardo? Ser simplesmente o irmão do líder. E parece que ele não se resigna com essa posição e deseja ter mais protagonismo, o que sabota as possibilidades do próprio irmão. Assim como Michele também traz a público questões que prejudicam a candidatura do Flávio. Na prática, estamos vendo um Game of Thrones para saber quem vai ser o herdeiro político de Jair Bolsonaro. Bom, eu preciso voltar na história aqui do